estamos aqui mais uma aula de logística. E aí nós vamos falar de logística e o fluxo circular da renda. Observa aí, ó. Logística e o fluxo circular da renda. Observa, pessoal, aí uma coisa interessante, ó. Fluxo circular. Estou falando de fluxo circular, né? Então, por que nós estamos falando de um fluxo circular? Algo que realmente está em movimento, que está circulando. Então, fluxo poderia ser um fluxo em outra posição, né, horizontal, como um rio, um rio realmente que... Mesmo um rio, observa que mesmo um rio, ele tem um fluxo circular. A água vem de algum lugar, manancial, né, do rio, tem uma origem, tem um retorno, e vira e mexe tem rios que têm um movimento circular. Então, nós estamos falando aqui da logística, que já temos conceituado logística, nós estamos falando do fluxo circular da renda. Da renda. Como ocorre realmente essa logística, qual é o impacto, qual a influência e o fluxo circular da renda. Observe que nós temos aqui famílias e empresas. Famílias têm necessidades, elas possuem necessidades. Famílias possuem necessidades. Observa que essas necessidades são satisfeitas por meio das empresas. As empresas criam, então, bens e serviços, produzem bens e serviços para atender às necessidades das famílias. Então, as empresas são essas que vão ali e estão ligadas à produção. Elas produzem, ofertam bens e serviços para as famílias, correto? Então, as famílias aí, elas são atendidas nas suas necessidades que elas possuem pelas empresas, correto? Então, aí o que nós vemos ainda aqui nesse fluxo circular da renda, né? No fluxo circular da renda. Ora, nós já estamos percebendo aqui que, de fato, há uma produção de bens e serviços para essas empresas, por essas empresas. Elas produzem, então, para atender a necessidade da sociedade. Ok? Então, nós vemos aqui que existe um mercado chamado mercado de bens e serviços. Certo? Bens e serviços que são prestados pelas empresas. E nesse contexto, observem que as empresas elas vão estar produzindo bens e serviços por meio de quê? De uma cadeia de suprimento. Nós estamos falando por exemplo, aqui, ó, da gestão da cadeia de suprimento, dos transportes que estão aqui na gestão da cadeia de suprimento, envolve os transportes, a própria logística, né, todo o processo logístico, né, ele está envolvido nesse ponto aqui, né, da produção de bens e serviços, né. Observa, pessoal, que nós temos falado muito nas aulas de nível de serviço ao cliente. Por quê? Porque, na verdade, logística, ela envolve essa questão de nível de serviço. São serviços que são prestados à sociedade. São serviços que são prestados às pessoas. Então, os bens e serviços são absorvidos pela sociedade, certo? Por meio dessa cadeia de suprimento, por meio dos transportes, por meio da logística, todo esse contexto logístico aí, né? Nós temos estudado bastante de logística, cadeia de suprimento, supply chain management, né? Então, essas questões são importantes de considerar, que as famílias, elas recebem, é ofertado para elas bens e serviços, né? Então, se você for pensar aqui, ó, em termos de oferta e demanda, né? Em termos de oferta e demanda, nós vemos aqui que as empresas, elas são os ofertantes de bens e serviços. Então, quando nós falamos de uma oferta e demanda, preço,
quantidade de bens e serviços. Então, tem determinada quantidade, um preço que é estabelecido, né, para realmente ser comprado esses bens e serviços. As famílias, na verdade, são os demandantes desses bens e serviços. São aqueles que demandam bens e serviços na sociedade. Compram esses bens e serviços, são ofertados pelas empresas, certo? Então, o que nós vemos ainda aqui, pessoal? Outro ponto aqui importante é que as famílias são essas que no mercado, né, de bens e serviços ofertam seu único bem que elas possuem, que é a sua mão de obra. Ok? Elas ofertam sua força de trabalho. Força de trabalho. Ok? Então, força de trabalho. Aqui, ou, né, mão de obra, por nós falamos, né? Então, é isso que ela, do lado das famílias, elas estão ali ofertando a sua força de trabalho. Então, como é que nós representamos isso? Ó? Nós vemos que as famílias fazem isso. Ó. Quem é ofertante da força de trabalho? Nesse caso, as famílias. Ó, preço delas, você tem o seu preço. Qual é o seu preço? É o seu salário. Seu salário, né? Então, seu salário, vou colocar Szinho aqui de salário, é o teu preço no mercado de trabalho. O preço da mercadoria, os seres humanos são como se fossem mercadorias no mercado de trabalho também, ó. Tem um preço. Em certo sentido, é verdade isso, né? Então, elas ofertam a força de trabalho. São os ofertantes no mercado de trabalho. Observa aqui o seguinte. Aqui, os ofertantes são as empresas que ofertam bens e serviços, no mercado de bens e serviços. No mercado de trabalho, os ofertantes são as famílias. As famílias, elas ofertam a sua força de trabalho, correto? Elas ofertam a sua força de trabalho. Agora, outro ponto que precisamos considerar aqui. Vocês acham que as empresas ofertam de graça, sem receber nada em troca, bens e serviços para a sociedade? Certamente não, correto? Então, o que é que nós percebemos? Ah, tá. Outro ponto que eu queria considerar aqui. Quanto que as famílias ofertam sua força de trabalho? Quem é o demandante nesse caso aqui? Demandantes são as empresas. Que os demandantes são as famílias. Eu coloquei de vermelho a demanda aqui, o símbolo da demanda, né? Então, outro ponto aqui, ó, que nós precisamos perceber nessa questão dessa correlação entre empresas e famílias. As famílias, então, as famílias, elas pagam por esses bens e serviços. Elas pagam por esses bens e serviços. Né? Esse pagamento por esses bens e serviços que as famílias pagam, poderia até colocar mais aqui, né? Vou deixar bem aqui, ó. Famílias pagando por esses bens e serviços. Elas pagam por bens e serviços. As empresas, ó. Elas compram esses bens e serviços. As famílias remuneram as empresas por meio dos seus salários que elas recebem das empresas, então elas pagam juros por meio de cartões de crédito, juros, lucros,
e aluguéis. Ok? Juros, lucros e aluguéis. Então, essa remuneração, ela não é de qualquer maneira, ela tem uma remuneração que exatamente para poder corresponder às necessidades das empresas, que as empresas também, embora elas sejam ofertantes de bens e serviços, também elas são demandantes de outros bens e serviços e precisam pagar por esses bens e serviços que demandam para produzir bens e serviços para a sociedade, correto? Então, outro ponto aqui a considerar, que eu queria considerar então para com vocês, é que enquanto que as empresas então são remuneradas para receber, né, para esses bens e serviços, tudo, observem né, que as famílias elas recebem então para poder pagar por esses bens e serviços que compram, né, melhor dizendo, né, elas recebem o quê? Salários, correto? Salários que são pagos por quem? Pelas empresas. Então, para produzir estes bens e serviços, as empresas ofertam para as famílias, ou seja, para aqueles que no mercado de trabalho há essa correspondência né, de remuneração. Ninguém vai trabalhar de graça, né? Então, pagam para as famílias salários. Como está tendo essa recessão econômica no mundo, vocês observam que o auxílio emergencial ele supre a necessidade do sistema para ele funcionar. O sistema logístico precisa funcionar. Então, a oferta de transportes é feita por quem? Pelas empresas, aqui, ó. Eu coloquei bem aqui, a oferta de transporte feita pelas empresas, a oferta de bens e serviços logísticos pelas empresas, transporte pelas empresas, gestão da cadeia de suprimento pelas empresas. Então, as empresas precisam realmente ser remuneradas com juros, lucros e aluguéis, mas também precisam pagar por essa força de trabalho que pegam no mercado de trabalho, certo? Demandam no mercado de trabalho, realmente essa correspondência de pagando o salário dessas pessoas. Como auxílio, como não tem tantos empregos como tinha antigamente no mundo, o PIB mundial tendendo com uma tendência de queda, de redução, nós vemos que isso impacta o mercado de trabalho e o mercado de bens e serviços. Então, o auxílio emergencial, vocês estão observando que serve para diminuir os conflitos sociais e fazer com que haja um fluxo circular da renda contínuo, o fluxo não pare. Imagina o fluxo circular da renda parar, né? O que poderia acontecer com toda a gestão da cadeia de suprimento. Estamos falando aqui da gestão de cadeia de suprimento, estamos falando aqui de logística, né? Então, esse é o nosso ponto hoje de aula. Outra questão que eu queria considerar aqui com vocês, né? Quem é que vai, então, fazer a gestão logística no aspecto de esses bens e serviços que são ofertados na sociedade? Quem é que vai fazer a verificação? Quem é que vai fazer realmente normatizar transportes, normatizar a qualidade dos produtos que são ofertados no mercado? Aí você tem aí a necessidade de verificar se os transportes estão adequados, a via está adequada para os transportes, tanto no aspecto aéreo, transporte terrestre, transporte aquático e por aí vai. Quem é que vai normatizar, regular, fiscalizar? Nós temos aqui dois agentes econômicos. Nós temos as famílias e nós temos as empresas, correto? Então, nós temos aqui mais um agente econômico, que é o governo. O governo é o elemento, então, que vai
gerir também o governo, de certa maneira, o sistema. Porque o sistema ele não é perfeito. Oferta e demanda não funcionam de maneira perfeita no mercado. Então, há falhas de mercado. Devido a essas falhas de mercado, certo? O governo ele entra, ele atua devido às falhas de mercado. Ok? Aqui, ó, falhas de mercado. Deixei assim para vocês. Então, como é que o governo ele atua na economia, então? Normatizando. Normas. É importante ter normas. O consumidor precisa reclamar os seus direitos. Então, aí você tem o PROCON, né? Se um serviço demorou a ser prestado, um produto não chegou, um produto não foi fabricado com as especificações que disse que faria, então tem o PROCON ali para você reclamar. Tem órgãos de controle, né? Tem o Inmetro para você verificar se uma mercadoria está adequada, se um produto, um brinquedo está adequado para os seus filhos, correto? Tem aí, então, vários, tem, etc., né? Coloca aqui etc., porque se você for pensar em todas as possibilidades, né, que tem de normas e de fiscalização, eu não colocaria, na verdade, aqui, isso aqui, na verdade, como é quase junto, né? O Inmetro, você tem especificações corretas para estarem nas normas, na lei. Normas aqui você está se referindo à lei, né? Leis, mais especificamente leis. Lógico que essas especificações vão estar nas leis, ou as leis vão fazer remeter ao Inmetro, ao leis relacionadas ao PROCON, etc. e tal. Código de Defesa do Consumidor, ok? Normas. Vamos focar aqui em normas. Código de Defesa do Consumidor. Outro aspecto além da normatização, vamos dizer assim, vamos falar aqui de regular. Regular. E vamos falar agora aqui logo de fiscalizar. Ok? Então, quando nós falamos aqui de regular, fiscalizar, etc. e tal, o que é que vai remeter aqui? Agências reguladoras, agências executivas do governo, agências reguladoras. Aí nós temos várias agências aí que atuam, né? Aí nós temos a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, nós temos a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, nós temos a ANTAC, ou melhor dizendo, a NTT, ANAC, ANTAC. Ou, melhor dizendo, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Vou colocar aqui. Aquaviários, né? Acho que é assim, aquaviários. Nós temos também outras agências de transporte, né, que regulam essa questão de transportes civil, aéreo, terrestre,
Então, por que nós percebemos aí? Essas agências reguladoras, nessas áreas de transporte especificamente, elas corroboram para o aspecto da logística também. Porque transporte é um item dentro de logística, né? Correto? Então, são importantes essas regulações. Se você for pensar em termos de conteúdo, aí você vai do que é transportado, né? Se é alimentos, se aí tem outras agências reguladoras, Anvisa, etc. e tal, que são agências do governo. Então, esse aqui é o terceiro elemento, né, que nós estamos considerando, além de famílias e empresas. Eu queria considerar ainda aqui, e não mencionamos, mas brevemente, considerar outro elemento que faz parte do nosso processo aqui, que é o que acontece? Aqui, com famílias, empresas e governo, isso é uma economia fechada, né, uma economia fechada. Então, aqui nós estamos falando de uma economia que o exterior, né, que vai envolver o comércio exterior, né? Então, aqui nós vamos falar aqui do resto do mundo. Vou colocar aqui apenas resto do mundo. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o nosso fluxo circular da renda. Esse aqui é o nosso fluxo circular da renda. Tá? Esse aqui é o nosso conteúdo, né, que envolve logística e cadeia de suprimento, que eu queria desenvolver com vocês, certo? Eu acho que deu para entender um pouquinho como funciona o sistema dentro dessa cadeia de suprimento e é muito útil para compreender esse conteúdo, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos. Valeu. Vamos continuar aí estudando logística.